Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar aqui a análise da resposta em frequência dos circuitos. Agora vamos fazer para o circuito RL. Analisamos anteriormente o circuito RC e agora vamos completar aqui com o circuito RL, né? Lembrando, esses dois circuitos RC e o RL, eles vão definir aí dois comportamentos bem importantes, bem relevantes, que a gente vai complementar com o tópico de filtros, né? Então, para analisar a resposta em frequência do circuito RL, a gente vai ter que determinar a função de transferência, que é dada pela razão da tensão de entrada, VO, no domínio da frequência, dividido pela tensão de entrada, VS, aqui, que eu estou chamando de VS, porque a minha fonte, né, eu atribuí aqui um valor no domínio do tempo, chamei uma função VS de T aqui, certo? Simplesmente esse S aqui, ele está se referindo à fonte, né, a source, e VO é a tensão de saída, que é a tensão do próprio indutor. Essa função no tempo aqui, VS, ela vai ser dada então por uma cossenoidal, né? Então a gente vai analisar a resposta em frequência para uma forçante cossenoidal. E essa função então no tempo é dada simplesmente, tem uma magnitude Vm, um cosseno de ômega t para uma certa frequência ômega aqui em radianos, né? Radianos por segundo. Então a gente converte, faz a transformada desse circuito do domínio do tempo, o equivalente dele para o domínio da frequência, né? Então simplesmente transforma essa fonte Vs aqui para uma fonte Vs maiúsculo, agora no domínio da frequência. A impedância, o resistor, ele se transforma em uma impedância que fica o mesmo valor, R, e a indutância L, agora ele assume uma impedância que é simplesmente S vezes L, né? Lá pelo modelo do indutor no domínio da frequência. Isso aqui assumindo que a corrente inicial do indutor ela seja nula, então o modelo do indutor se transforma simplesmente em uma impedância SL. E aí a gente pode escrever no domínio da frequência, então a equação desse circuito aqui, desse circuitinho, ela é bastante simples, menos Vs, a tensão de entrada, mais a tensão no resistor é a impedância R, vezes uma corrente, vamos considerar uma corrente I aqui, né, nesse sentido. Então RI é a tensão sobre o resistor, mais a tensão aqui, né, sobre o indutor, é a impedância vezes a corrente, a própria corrente. Então SL vezes a corrente, isso tem que ser igual a zero. E agora a gente quer primeiro determinar uma expressão para a corrente I. Então, como a gente está trabalhando no domínio da frequência complexa S, né, essa equação aqui, ela é uma equação algébrica simples, que a gente pode simplesmente isolar o I e achar essa expressão para a corrente, né, no domínio da frequência. Se a gente estivesse fazendo análise no domínio do tempo, essa equação aqui ela seria uma equação íntegro diferencial, né? E a gente teria que achar a solução no domínio do tempo. Por isso que a gente está fazendo a resposta ou análise, né, no domínio da frequência. Bom, e agora, determinada aqui essa expressão para a corrente I, agora a gente quer determinar uma expressão para encontrar, né, ou definir a função de transferência Hs, que é dado por VO de S, certo? Dividido por Vs, que é a da minha fonte, né? No caso aqui esse S significa que está representando a minha fonte, que também é uma função da frequência S, né? Aqui a gente podia ter trocado essa variável aqui, em vez de chamar de Vs, chamar de simplesmente Vin, né? Mas enfim, não só para diferenciar, esse S aqui é um subscrito da tensão da minha fonte, tá? E aí, da própria equação do circuito, a gente pode reorganizar ela, né? Simplesmente reescrever ela de outra forma. Posso escrever aqui que Vs é igual a R mais VO, né? E fazer uma manipulação aqui, jogar um termo de um lado para o outro, para chegar aqui num VO, numa razão, né? VO sobre Vs, que é o que vai me representar a função de transferência desse circuito, né? Então, VO sobre Vs deu igual a 1 menos a impedância R vezes a corrente I dividido por Vs. E aqui, então, a gente vai substituir essa corrente I pela expressão que a gente achou aqui em cima, tá? Por essa expressão. E aí, quando a gente fizer essa substituição, né, então a gente fica aqui com VO sobre Vs, que já é a própria função da transferência, né, por definição é a tensão de saída pela tensão de entrada, função da transferência da tensão. E aí, multiplicando aqui R por Vs pela expressão de corrente que a gente encontrou, né,
nesta forma, ok? Então o que acontece ali é uma simplificação dos termos, multiplicando pela corrente. O VS vai cancelar, né? Aparece no numerador e no denominador, e o R também cancela aqui uma vez. Então a gente fica com 1 menos 1 sobre 1 mais S vezes LR, né? E aí reorganizando também essa expressão aqui, né? Tirando o mínimo múltiplo aqui, a gente vai ter aqui, vai restar, cancela 1, e o que a gente obtém por fim, então a gente chega na função da transferência do circuito H de S, a função da transferência no domínio da frequência, VO sobre VS é igual a S, a frequência S, vezes a indutância L dividido por R, sobre 1 mais S vezes L sobre R. Tá? Então essa aqui é a função da transferência do circuito RL. Só refazendo o processo aí, que acho que a gente já tinha definido na função da transferência para um circuito RL, já tinha feito esse exercício. E outras formas que a gente pode ter de outras expressões equivalentes dessa função de transferência, né, simplesmente manipulando os termos aqui, a gente pode ter também representado aqui S sobre L, ou S vezes L, melhor dizendo, sobre R mais SL, né, simplesmente multiplicando o numerador por R para não ficar com essa fração, é outra forma de representar. A gente tem essa expressão aqui intermediária, ou também se a gente dividir esta forma aqui, dividir numerador e denominador por SL, tá? Simplesmente manipulação algébrica, né? A gente pode ter esta outra forma aqui, né? Só colocando aqui essas três formas que representam a mesma função da transferência, né? Só formas diferentes aí, mas são equivalentes, ok? Que vocês podem consultar aí em alguns exemplos ou literatura, dependendo aí a gente vai encontrar essas três formas diferentes ou pode achar até outras formas, né? Quaisquer. Mas lembrando que essa função de transferência, ela é um valor, uma função complexa, né? E se a gente analisar agora, a gente está interessado em fazer a análise da resposta em frequência para uma forçante cossenoidal, certo? Da forma que a gente propôs lá no circuito inicial, ou seja, a tensão de entrada ela tem uma forma cossenoidal ou senoidal, né? Que pode ser transformado como cosseno. Então, a frequência S ela se torna apenas, como a gente está considerando uma forçante puramente cossenoidal, a gente está desconsiderando qualquer transitório ou forçantes, a existência de forçantes exponenciais. Então, aquela função, a frequência complexa S, né, que ela tem uma constante aqui atribuída a forçantes exponenciais, a sinais exponenciais que estão presentes no circuito. A gente está, então, considerando que não existem expressões, não existem sinais exponenciais naquela fonte de entrada, naquele sinal de entrada. Então, esse o sigma é zero. Portanto, a frequência S ela é simplesmente J ômega. Okay? Então, substituindo esse J ômega em qualquer uma dessas formas aqui que a gente encontrou para a função de transferência HS desse circuito, né? Então a gente chega simplesmente substituindo qual que eu usei ali, o S, acabei usando essa aqui, né? Eu acabei usando essa primeira aqui de cima, substituindo S por J ômega, então a gente chega numa função de transferência em função apenas da frequência radiana ômega, fosse a frequência aí desse cosseno, né, do sinal de entrada. Então essa aqui é a função de transferência J ômega vezes LR, que é uma constante do circuito, né, a indutância pela resistência, sobre 1 mais J ômega também sobre LR. Né? E aí a gente tem de novo aquela análise bem similar que a gente fez para o circuito RC. Ó, notem que a gente tem aqui essa função de ômega, né, da frequência radiana ômega, ela é uma função complexa, porque existe um J aqui, né? Tem um J aqui presente nessa expressão. Então, ela é uma função complexa, e assim como qualquer número complexo, a gente pode dividir ou separar esta função em uma parte real e uma parte imaginária. Então, a gente pode representar um número complexo na forma cartesiana, na forma retangular, como uma parte real mais uma parte imaginária.
ou a gente pode representar um número complexo como na forma polar, né? Como uma magnitude e um ângulo, ou uma fase, né? Então, uma certa magnitude e uma fase. Para essa função da transferência, que ela é complexa, a gente também pode então separar ela, dividir em uma magnitude e uma fase, né? Como a gente fez para o circuito RC. Se a gente está interessado, a gente quer separar essa função em uma função de magnitude, ou também chamada função de ganho, certo? A magnitude da função da transferência, ela também pode ser referenciada aí como o ganho da função de transferência, ou o ganho do circuito, ok? A gente vai representar aqui por um módulo, então, pela magnitude de h de ômega, e uma função de fase que a gente vai chamar de φ de ômega. Ou seja, h de ômega, essa expressão aqui, a gente pode também escrever como, na forma polar, como uma magnitude e um ângulo, certo? Para uma certa frequência, né? Isso aqui está variando a frequência. Então, para diferentes frequências, a gente vai ter uma certa magnitude e um certo ângulo, ok? E aí, para definir essas funções de magnitude e de fase, a partir dessa função da transferência aqui de cima, a gente tem várias técnicas aí que podem ser implementadas, assim como a gente fez para o circuito RC, é mais um trabalho algébrico aqui sobre essa expressão, dividir ela numa parte real e numa parte imaginária, tá? Então, separando a função da transferência complexa h de ômega numa parte real e imaginária, já fiz aqui todo o processo para a gente agilizar o vídeo e não ficar muito longo, né? Então, segue basicamente aqui, a gente quer separar uma parte que tem o J e uma parte que não tem o J, né? Então aqui a gente vai multiplicar, né, eliminar aqui primeiro o J do denominador, né? E aí vai reescrevendo essa equação. Vocês podem pausar o vídeo aí para seguir o passo a passo, tá? E aqui a gente faz, para simplificar a expressão, vamos fazer uma substituição aqui, de novo, porque a gente tem uma constante aqui, né? L sobre R são constantes do circuito. Isso aqui não vai mudar. A indutância e a resistência de um circuito para um certo circuito, eles não vão mudar com a frequência. Então, em função da frequência, eles são constantes, né? O L e o R. A impedância é diferente. A impedância do indutor ela muda com a frequência, isso sim, mas a indutância L não, né? Ela é constante. Então, a gente vai substituir agora por uma nova constante, ômega zero, certo? Que vai ser uma frequência crítica desse circuito. Uma frequência, ela vai ser a frequência de corte, a gente vai ver depois, ela é chamada de frequência de corte do filtro que esse circuito configura, né, no tipo de filtro, que a gente vai chegar nessa conclusão. Então a gente vai chamar de ômega zero, e agora é uma constante R sobre L. Tá? E aí então, continuando aqui essa manipulação algébrica aqui dessa expressão, substituindo onde tem L sobre R por ômega zero, tá? A gente chega numa expressão aqui separada em parte real, a função de transferência h ômega. Chegamos aqui a um termo que só tem elementos, todos os elementos reais, né? Ômega é a frequência em radianos por segundo, ômega zero é essa constante, tá? Então isso aqui só tem elementos reais, e aqui tem um J multiplicando então a parte imaginária desse elemento. Aqui a gente tem então na forma retangular, né, representado, que pode ser uma constante ou um valor A. Esse A aqui não é constante porque tem o ômega, na verdade, né, então ele varia com a frequência, mas é a parte real A mais uma parte, mais um JB, né, se a gente estivesse trabalhando com um número complexo, convencional, né. Então, para a gente determinar a magnitude, aquela mesma regra. Quero determinar o módulo de um número complexo, então o módulo ao quadrado é igual a o elemento A ao quadrado mais o B ao quadrado. E aí o módulo vai ser a raiz, né? A gente vai extrair a raiz quadrada dessa soma dos quadrados. A gente tem a magnitude, então, desse elemento. E o φ, ou o ângulo, se a gente converter isso aqui para coordenadas polares, o ângulo é dado então pelo arco tangente da parte imaginária, ou do B, sobre o A. Tá? Então, pegando esses termos aqui para que a gente obtenha a partir da função da transferência do circuito RL, né? Lembrando, esse H de ômega aqui, essa expressão ela é válida, a gente deduziu ela aqui em cima, né, nessa demonstração, é a função da transferência do circuito RL. Né? Então, isso aqui é a função da transferência do circuito RL. Né?
Fazendo primeiro a magnitude, né? Não vou, aqui eu pulei a parte, não deixei a parte algébrica de fora, mas vocês podem fazer como exercício aí, fazendo a parte real ao quadrado, mais só a parte imaginária sem o j, né? Vai só o b, o j não vai aqui para essa equação, elevado ao quadrado, fazendo o trabalho algébrico aí, tirando a raiz dessa expressão, a gente chega então à função de magnitude, módulo ou magnitude, ou também a função ganho, né? É dado por módulo de h de ômega igual a 1 sobre a raiz de 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tá? Essa expressão aqui, ela também, né, vocês podem achar, se vocês fizerem como exercício, aí, vocês podem achar ela de outras formas, por exemplo, equivalentes. Né? Então, h de ômega, vocês podem encontrar também uma resposta possível aí, ômega sobre ômega zero dividido pela raiz de 1 mais ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Fazendo essas etapas aqui, né, para achar a magnitude, vocês podem achar essa expressão aqui, que ela pode ser simplificada para essa também. Né? São equivalentes e vão representar o mesmo valor. Né? E a função de fase, simplesmente fazendo então o arco tangente da parte real, da parte imaginária, todo esse termo aqui, dividido por esse. A gente observa aqui que os dois têm o mesmo denominador, né? Então, pegar esse termo e dividir por esse, o denominador vai ser cancelado. A gente vai ter ômega sobre ômega zero dividido por ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Então, vai cancelar uma vez isso aqui também, vai restar 1 sobre ômega zero, e é o inverso, então, de ômega zero sobre ômega. Isso aqui é o resultado de fazer aqui B sobre A, né? Essa parte, esse termo sobre este. Então a gente chega lá que a função da fase de h de ômega, né, da função de transferência, é o arco tangente de ômega zero sobre ômega. Tá? Então essa parte aqui, essas duas expressões, elas representam aí a função de magnitude, agora uma função real, né, que só varia com a frequência, da magnitude do circuito RL, e a função de fase do circuito RL. Tá? Essas duas expressões aqui, elas são o foco aqui da nossa análise, né? Da nossa análise em resposta de frequência, porque agora a gente vai variar a frequência e ver como que esse circuito se comporta, como que a magnitude ou ganho do circuito se comporta quando a gente varia a frequência para um determinado ômega zero. Lembrando que ômega zero é uma constante que é dado pela resistência dividido pela indutância L, né? Que a gente assumiu aqui, a gente utilizou aqui na simplificação da função da transferência. Tá? Então é uma constante para o circuito. Né? Uma vez que o circuito está montado lá com um resistor e um indutor, isso aqui é constante em função da frequência. Aí depende da frequência do sinal de entrada que o circuito está recebendo. Okay? E aí então, de novo, partindo daquele exemplo teórico, né, que a gente utiliza os valores normalizados, só para a gente ter uma compreensão do comportamento desse circuito. Então, para uma resistência unitária de 1 ohm e uma indutância unitária de 1 Henry, a gente vai ter um ômega zero, que é R sobre L, igual a 1. Né? A função de magnitude, substituindo esses valores aqui, né, ou substituindo o valor de ômega zero igual a 1, então a gente obtém assim, aqui simplesmente uma função de magnitude que é dado 1 sobre a raiz de 1 mais 1 sobre ômega ao quadrado. Então, ela tem uma variação, aqui está a expressão de ômega, e a gente vai variar esta frequência ômega. E a função de fase, então, vira o arco tangente de 1 sobre ômega. Okay? Pegando aqui um intervalo eu peguei um intervalo de ômega variando para o plot que tem aqui logo abaixo, né? Eu peguei um intervalo de ômega. Eu não posso plotar aqui nessa função um ômega igual a zero. Ele não me permite porque ele vai me dar uma indeterminação aqui, né? Se a gente pegar uma frequência DC nula, essa expressão aqui ela vai me dar um valor que é uma indeterminação, porque a gente tem 1 sobre zero aqui, né? Então eu utilizei um ômega variando de
só para a gente, de uma frequência muito baixa, eu peguei 10 na menos 3, certo? Até, se eu não me engano, eu fiz até, acho que até 200 radianos, tá? Até 200 radianos por segundo. E aí, então, plotando essas funções, eu utilizei o Scilab que é um aplicativo, um programa aí similar ao MATLAB, né, só que gratuito, open source, para fazer essas funções e plotar elas, né, a gente então obtém essas formas de onda de gráfico, né. Se vocês se interessarem aí também para futuramente aprender um pouquinho mais do Scilab, né, que é bem prático para fazer plots aqui ou scripts, né, de gráficos, por exemplo, eu posso até passar os scripts que eu usei para plotar essas funções aqui, tá? Então a função do ganho, representada aqui na direita, ela está me mostrando aqui de um valor muito próximo de zero, né? Mas eu usei na prática ali o primeiro ponto lá é 1 miliradianos por segundo, um valor muito pequeno, e até 10 radianos aqui, mesmo que eu tenha gerado os dados até 200, porque depois de 10 aqui a gente não nota mais praticamente nenhum comportamento diferente relevante, ele vai ser uma constante. Então o que a gente observa aqui, primeiro analisando o gráfico do ganho, né? O gráfico do ganho ele é exatamente o oposto do que a gente tinha observado no circuito RC. Para frequências muito baixas, a tensão de saída ela tende a ser nula, né? Para frequência extremamente baixa, então a tensão de saída ela vai ser uma tensão muito pequena em que em relação à tensão de entrada, né? Porque a gente está fazendo H de ômega, que é a razão entre a tensão de saída pela tensão de entrada. Se essa razão aqui ela tende a zero, quer dizer que o Vs ele para uma função cossenoidal ele tem uma amplitude lá que a gente definiu como uma amplitude fixa Vm no nosso problema, né? Um valor máximo da forçante cossenoidal. Então isso significa que se essa razão aqui está tendendo a zero, significa que VO está tendendo a zero, né? Ou seja, a tensão de saída está sendo extremamente atenuada. E à medida que a frequência ela vai aumentando, aí sim a tensão de saída ela vai ganhando amplitude, okay? Até que para frequências mais altas, a partir de um ponto aqui as frequências vão aumentando, a tensão de saída, conforme a frequência aumenta muito, a gente observa aqui pelo comportamento do gráfico, a tensão de saída ela passa a ter um ganho, a magnitude 1, ou isso significa que a amplitude da tensão de saída vai ter a mesma magnitude da tensão de entrada, certo? Isso que representa aqui a nossa função de ganho, certo? Que é a expressão do módulo ou magnitude de H de ômega, ok? Lembrando, o ganho, isso aqui é adimensional, então não tem unidade nenhuma representada aqui. O ganho é simplesmente uma razão, né? A gente está fazendo a função de transferência da tensão, é volts dividido por volts, ou seja, isso aqui é adimensional. Então a magnitude aqui, o ganho, ele é adimensional, a gente só tem uma relação aqui de uma razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada. E aí a gente tem aquele valor importante lá de novo, né, que é, no caso aqui, para ômega 0 igual a 1, que é o ômega desse circuito aqui testado, né, ômega 0 igual a 1 radiano por segundo, é a frequência crítica, ou que a gente chama de frequência de corte desse circuito, frequência de corte desse filtro, desse tipo de filtro que é configurado, tá? Então aqui a gente tem o valor de ômega 0. Se a gente substituir na função esta função, certo? O inverso de 1 sobre raiz de 2 é 0,707. Significa que para esta frequência, né, se ao sinal de entrada tiver esta frequência de 1 radianos por segundo, o sinal de saída ele vai ser atenuado para 70,7% da amplitude da tensão de entrada, certo? Isso que significa. E é adotado aí como o valor de frequência de corte de um filtro é quando ele atinge a tensão de saída, ela atinge 70%, ela foi atenuada a 70,7% da amplitude do sinal de entrada, certo? Então isso é adotado como
a frequência crítica. E aqui a gente já vê que o comportamento desse circuito RL, ele deixa passar, o que ele deixa passar na saída, né? O que chega de tensão relevante, magnitudes relevantes de tensão de saída? Para altas frequências. Então ele configura um filtro que a gente chama um filtro passa altas. Ou seja, ele deixa passar sinais de alta frequência, e quanto mais alta a frequência ele vai passar com uma amplitude ainda maior, e ele filtra baixas frequências, ou seja, ele elimina baixas frequências, ele rejeita, ele elimina, ele atenua sinais com frequências muito baixas, a partir do que ponto considerado, que a gente vai ver no tópico de filtros ainda especificamente, a partir da frequência crítica. Embora ele já tenha aqui, acima da frequência crítica, ele não está perto ainda de 100% da amplitude, mas ele já está em 70%, a gente considera que esse aqui é a frequência de corte. Abaixo disso, ou seja, para frequências antes, menores do que esse valor, a gente considera que o filtro já está cortando, atenuando, tá? Abaixo de 70% da magnitude do sinal de entrada. E o comportamento da fase, né? A gente observa que o sinal de saída ele também vai ser um sinal cossenoidal, porque o circuito é linear, se está entrando os elementos são apenas elementos lineares, se entra um sinal cossenoidal, a resposta ou a tensão na saída lá no indutor tem que ser cossenoidal também, tem que ser uma função cossenoidal. Só que acontece uma mudança na fase, então ele cria uma defasagem na tensão de saída. E a defasagem, plotando a função de fase, né, que a gente substituindo ali a ômega zero, então é o arco tangente de 1 sobre ômega, a gente obtém essa forma de onda aqui para a fase, então, do circuito RL. Que a gente observa que, bom, para frequências muito baixas, então, a fase ela tende a uma defasagem, tende a 90 graus, né? Então, isso significa que para frequências muito baixas, a fase do sinal de saída ele vai ter uma defasagem de 90 graus, que é a defasagem máxima. Mas a amplitude ela está sendo muito baixa, né? A amplitude ela é praticamente atenuada a zero para essas frequências muito baixas, mas se a gente tiver vai ter alguma amplitude, ela vai ser defasada de 90 graus. À medida que a gente vai aumentando a frequência, ou seja, aqui se a gente plotasse, né, para até frequências muito altas, então essa fase ela vai tendendo cada vez mais próximo para zero, ou seja, uma defasagem de 0 graus. À medida que a gente aumenta a frequência, então esse circuito ele gera uma defasagem que tende para 0 graus nas funções no tempo, né, nas formas de onda no tempo entre a tensão de saída e a tensão de entrada. E exatamente para a frequência crítica, de novo a gente tem aqui para o ômega zero um valor que ele vai bater lá nos 45 graus. Tá? Então, exatamente sobre a frequência crítica, a gente tem o valor da fase de 45 graus. Tá? Então, a gente tem esse comportamento da fase, da função de fase. Ou seja, para frequências muito baixas, ele tende a criar uma defasagem positiva. O que significa essa defasagem positiva? Que aqui a gente está trabalhando com função de transferência da tensão. Então, a tensão de saída ela vai ter uma fase de mais 90 graus em relação à tensão de entrada, ao sinal de entrada do circuito RL. Isso significa que uma fase positiva da tensão ele vai estar no tempo, ele vai estar adiantado. Ou seja, a tensão de saída ela vai ter uma função no tempo adiantada em relação ao sinal de entrada. À medida que a frequência vai aumentando, essa defasagem vai diminuindo, né? Quando atinge exatamente na frequência crítica, na frequência de corte, essa defasagem de 45 graus positiva, e ela vai tendendo a zero para frequências maiores. Okay? Então vamos fazer agora a análise no domínio do tempo das formas de onda aí, fazendo através da simulação. Okay? Então a simulação aqui de novo para o mesmo circuito que a gente plotou aqui as funções de magnitude e de fase, uma resistência de 1 ohm, indutância de 1 ohm, e a primeira simulação ômega 0 é 1, né? Isso aí vai ser a constante do circuito, não vai mudar. A gente vai mudar a frequência. Vamos fazer para 3 valores de frequência. Vamos fazer aqui na simulação, tá? Vamos fazer para a gente observar as formas de onda no domínio do tempo para a frequência crítica.
para 3 radianos por segundo e para 8 radianos por segundo. Tá? Então a gente vai ver aí a forma de onda para esses 3 valores de frequências. Né? Então, para o primeiro caso, para a frequência de 1 radianos por segundo na função de entrada cossenoidal, então a gente tem aqui uma frequência em Hertz, que eu estou usando o PSIM para fazer a simulação. Né? Então, a gente entra lá com a frequência em Hertz dessa fonte, aproximadamente 0,159 Hz, o que equivale a um período de onda de 6,28 aproximadamente segundos. Ela demora 6,28 segundos para completar um ciclo dessa cossenoide aí, né? Então, analisando no domínio do tempo, gerando aqui, ó, pegando a tensão de entrada, eu chamei de Vin, que é a tensão da fonte, né, no nó de entrada aqui, e a tensão sobre o indutor é a tensão de saída Vout. Tá? E aqui plotadas no domínio do tempo, então para um certo período, o tempo exato aqui não é importante, mas só para a gente ver o comportamento. Em azul a gente tem a tensão de entrada com uma tensão de pico de 1 volt, né? Essa cossenoide aqui de 1 volt, com uma frequência de 1 radianos por segundo. Okay? A tensão de saída, né, a gente vê que nosso circuito está funcionando como ele está atenuando a tensão de saída. A tensão de saída é que ela tem a mesma forma de onda cossenoidal, porque o circuito é linear, né? Mas a magnitude, a amplitude da tensão de saída está sendo atenuada. Para quanto que está sendo atenuado? Se a gente medir ali os valores medidos na simulação, o valor de pico da tensão de entrada deu exatamente 1 volt, e o valor de saída, o Vout, de pico deu 0,707, cravado exatamente no valor. Se a gente olhar aqui para a frequência crítica, a magnitude, ela está me informando que o gráfico de magnitude para esse circuito tem que estar a amplitude lá, tem que estar em 70,7%. Como eu utilizei uma amplitude de 1 volt exatamente para simplificar aí, né, então na simulação aqui também utilizei 1 volt, né? Se eu tivesse utilizado 100 volts, né, de pico nessa tensão de entrada, nesse sinal de entrada, a gente estaria observando aqui então uma amplitude, um valor de pico na tensão de saída de 70,7 volts. Né? Sempre vai ser relativo àquele percentual ali que a gente observou na função de ganho. Okay? E a fase, a gente vê que visivelmente aqui as fases, existe uma defasagem entre as duas cossenoides. Né? E a tensão de saída, no tempo, ela está adiantada. Né? No tempo, no domínio do tempo, adiantado significa que o máximo da tensão de saída que está acontecendo aqui, ele está acontecendo antes do máximo da tensão de entrada para este mesmo ciclo. Então, o máximo da tensão de saída está adiantado, ou seja, ela está com uma fase positiva em relação à fase da tensão de entrada, do sinal de entrada. Né? E é um comportamento do circuito RL, da tensão. Né? A tensão no indutor ela vai ser adiantada. Se a gente estivesse fazendo análise a gente poderia fazer o mesmo procedimento aqui para analisar a função de transferência da corrente. A corrente no indutor, a gente sabe que a corrente ela é atrasada no domínio do tempo, mas a tensão é o contrário. Assim como no capacitor, a corrente é adiantada, a tensão do capacitor ela é atrasada. Tá? Então aqui a tensão sobre o indutor, a tensão na saída desse nosso circuito, aqui desse nosso filtro, ele está adiantado no domínio do tempo, ou seja, ele tem uma fase positiva em relação à fase da entrada. Okay? Acontece aqui, o máximo acontece antes da tensão de saída. E aí medindo também na simulação essa diferença aqui desse instante, a gente pegar qualquer instante aqui e medir a diferença de tempo, né? Então entre os máximos e mínimos, vamos pegar aqui o máximo aqui, deixa eu ver onde é aqui, pegando como referência um máximo aqui, por exemplo. Tá? Não. Este aqui. Entre esses dois máximos aqui, se a gente medir um ΔT entre esses dois instantes, tá? Na simulação, então ele dá um valor de 0,8 segundos. E aí fazendo a conversão para graus, 0,8 vezes 360 dividido pelo período de 6,28 segundos dessa onda, dá uma fase de aproximadamente 45,8 graus. Se a gente melhorasse a resolução da simulação aqui, né, o step da simulação,
talvez deveria conseguir medir com mais precisão esse ΔT entre os dois máximos ali e vai se aproximar mais ainda do valor exato que pela função de fase deve ser exatamente 45 graus, ou seja, a tensão de saída ela está adiantada em 45 graus em relação à tensão de entrada. E é isso que a gente observa na simulação no domínio do tempo. Okay? Tensão de saída em vermelho ela adianta 45 graus em relação à tensão de entrada. Okay? E aí só para a gente... Claro, é o que eu não fiz para simulações para frequências menores do que 1, né? Poderia ter feito para uma frequência de 0,5, 0,2 radianos por segundo ainda. A gente ia observar então uma defasagem maior, ou seja, a separação aqui no tempo, né, a defasagem, a tensão de saída, ela mais afastada, mais adiantada ainda em relação à tensão de entrada em azul, e a amplitude menor, né? Por exemplo, se a gente pegasse, não fiz, mas fica como sugestão aí, pegasse, por exemplo, para 0,5 radianos aqui, vai estar a amplitude está lá em torno de entre 0,35 e 0,40. Então a magnitude aqui dessa senoide ela estaria bem atenuada, né? Ela estaria uma senoide, uma cossenoide aqui com amplitude de 0,35 nessa faixa aí, volts, e uma fase ainda maior, né? Uma defasagem lá na casa dos 65 graus aproximadamente, né? Pelo nosso gráfico de função da fase. Tá? Eu testei para frequências, simulei aqui para frequências maiores, só para a gente ver que agora aumentei a frequência para 3 radianos por segundo, né? Então a frequência equivalente é 0,47 Hz, o período de 2,09 segundos da tensão de entrada, e a gente observa visivelmente, né, que o sinal então no domínio do tempo, novamente em azul aqui é a tensão de entrada da fonte, né, e a tensão sobre o indutor, que é a tensão de saída desse meu circuito em vermelho. A gente vê que a atenuação ela reduziu drasticamente, né? O sinal de saída agora ele tem quase a mesma amplitude do sinal de entrada. E a defasagem também diminuiu. De novo, fazendo as medições, a gente pega que o valor de pico da tensão de entrada está lá em 1 volts e o valor de pico da tensão de saída está em aproximadamente, aqui pela simulação, 0,948, né? Próximo de 0,95 volts. Ou seja, ele está a função de ganho aqui, né, ela está para 3 aqui nessa faixa de 3, ela está bem próximo lá do 0,95, okay? O próximo aí do ganho de 100% ou unitário, né? E a fase, aqui no 3, ó, a gente pode observar aqui no olho, né, no gráfico, no 3 ele está aí próximo dos 20 graus na defasagem, positivos. E aí fazendo também a comparação aqui pela simulação, aqui para esse gráfico, pegando a diferença entre esses dois picos aqui, a gente mede agora o intervalo de tempo. Eu medi aqui 0,11 segundos de diferença entre dois máximos ou dois mínimos próximos das duas ondas. E aí multiplicamos 360 dividido por período, ele dá aqui um valor de 18,9 graus de defasagem. Tá? E aí testei para o terceiro caso uma frequência ainda maior, 8 radianos por segundo, o que equivale a uma frequência de 1,27 Hz e um período de 0,78 segundos. E aí a gente vê que, conforme a gente previa ali pela análise da função de magnitude, aumentando a frequência, o ganho está aumentando, ou seja, a atenuação diminui, a tensão de saída já tem praticamente a mesma amplitude e a defasagem é mínima, né? Existe uma defasagem, mas é bem pequena, né? Se a gente aumentasse ainda mais a tensão, tendendo para uma tensão para o infinito, a atenuação, a amplitude da tensão de saída vai ter que tender à própria amplitude da tensão de entrada e a fase, as duas vão tender a estar exatamente em fase. Okay? E aí as medições feitas aqui nas simulações, os valores valor de pico da tensão de entrada 1 volt, valor de pico da tensão de saída 0,98 volts, né? E o ΔT aqui deu 1,5 vezes 10 na menos 2 segundos, convertendo isso para graus em torno de aproximadamente 6,87 graus. Tá? Vocês podem conferir também os valores exatos por estas funções, né? Substituindo aqui para ômega igual a 1, ômega igual a 3 e ômega igual a 8 e comparar com os valores da simulação, né? Se a magnitude e a fase eles dão aqueles valores da simulação ali e dão bem próximos, né? Não dão exatos por causa da resolução da simulação, que a gente limita ali
o intervalo step da simulação, mas eles dão bem próximos dos valores de magnitude e de fase.